Oi, pessoal. Olá. Prazer é meu estar aqui no programa Sem Rodeios. Parabéns pelo trabalho de vocês, por levarem a verdade para os brasileiros, né? Isso é importante mesmo. Inclusive, gostaria de agradecer ao senhor também, porque eu vi que esses dias o senhor publicou elogiando também a Gazeta do Povo. Esse apoio é bem importante para a gente, viu? Olha, quando eu vi o que vocês escreveram, selecionando o profissional de vocês, eu fiquei impressionado. Parabéns. Primeiro, eu recebi isso de um dos meus gerentes da área de comunicação, e eu disse, poxa, que impressionante, né? A gente acha impressionante porque nós estamos no Brasil, no lugar aonde a gente não pode selecionar o nosso colaborador pela empresa que a gente tem, né? A gente é muito marcado, às vezes, por aquilo que pensa. Santa Catarina é muito marcada pelo que pensa e pelo que é. Eu tive acesso essa semana a uma pesquisa de Santa Catarina e diz que 95% dos catarinenses são felizes no nosso estado, 95% dos catarinenses pensam em princípios, valores, costumes, pensam das nossas origens. E quando eu vi o que vocês escreveram, selecionar o candidato à vaga, eu disse, poxa, eu não tenho como não falar, não expor isso para todo o Brasil. Parabéns, está vocês, tá? Muito obrigada, viu? É bem importante para a gente mesmo. Gostaria de aproveitar a sua presença aqui, né, para o senhor falar sobre esse teu posicionamento aí, apoiando leis mais rígidas contra pichações em Santa Catarina. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Olha, esse ano eu elegi o ano para eu falar sobre limpeza, sobre pichações e sobre moradores de rua. Ano passado eu fui visitar Singapura, Japão, eu estava na China, e eu viajo o mundo desde 1988. E eu sempre achava que o Brasil estava aquém do que a gente podia ser. Mas nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente andou para trás, muito para trás. Não só na educação, nos princípios, nos valores, nos costumes, mas na deteriorização das nossas cidades. No ano de 1999, 2000, quando eu falei para o prefeito na época que nós iríamos inaugurar a nossa loja do Parolim, eu falei, prefeito, nós temos uma loja lá no Boqueirão, e eles começaram a pichar o nosso muro, que era um grande muro branco. Prefeito, se você não fizer nada, se você não coibir, se você não fazer propaganda, se você não conscientizar as escolas, Curitiba, num futuro, vai estar toda pichada. E eu pergunto para vocês, como é que está Curitiba hoje? Como é que está a Rua 15? Como é que está o Boqueirão? Eu vou, de vez em quando, para Curitiba, e eu noto uma cidade pichada. Ou seja, o poder público deixou isso acontecer. A polícia, o Ministério Público, o juiz, o promotor, tudo mora em Curitiba. Mas parece que ninguém dá bola, acaba acostumando com o feio. Mas eu não consigo. Eu sou de descendência alemã, e alemão e italiano. Então, assim, eu não consigo ver as coisas erradas, eu não consigo ver a sujeira no chão. Então, esse ano eu estou me dedicando, fazendo vídeos, e você não imagina a atração que está dando isso nas cidades, os prefeitos mudando as leis, porque as pessoas, às vezes, não olham, mas não enxergam. A partir do momento que você começa a falar do assunto, a pessoa começa a notar a sujeira na calçada, a sujeira na rua, começa a ver a pichação nos muros e começam a comentar. Os nossos posts colocados com esse assunto são posts de milhões de visualização. Ou seja, a população, ela quer, sim, viver numa cidade limpa e organizada. Recentemente, eu viajo o Brasil praticamente, eu devo conhecer no Brasil centenas e centenas de cidades. Ano que vem vamos completar 200 lojas. Então, imagina quantas cidades eu já visitei. Eu visitei todos os estados. Recentemente, eu fui para a cidade de São Miguel do Oeste,
em Santa Catarina, lá no extremo oeste catarinense. E aí eu brinquei com o prefeito, quando eu cheguei no carro dele, que eu ia visitar a cidade para botar uma loja. Disse, prefeito, quantas pichações eu vou encontrar na sua cidade? Ele disse, Luciano, nenhuma. Se você encontrar uma, eu te dou a chave da cidade. Fiquei 2 horas lá e realmente não tinha pichação. A minha cidade, em Brusque, ele já fez várias campanhas, já ajudei a pintar muro também. É difícil você encontrar uma pichação. É essa cidade que nós queremos, é esse o Brasil que nós queremos, porque o Brasil está se desmanchando, né? Estão falando muito aí, eu nem vi muito esse assunto, porque eu não tive tempo essa semana, sobre a polêmica aí das redes sociais aí do... Felca. Do qual? Do Felca. Do Felca, né? Mas quanto tempo nós estamos deturpando as nossas crianças com o que passa? Eles estão horrorizados com o que passa nas redes sociais e o que passa há mais de 20 anos na televisão aberta. Não é isso? Os programas, né, que é erotizar as crianças, erotizar a nossa sociedade. A partir do momento que alguém coloca o dedo na ferida, todo mundo começa a ver. E é isso que eu quero com a pichação, com a sujeira, e também tem falado muito sobre moradores de rua. Luciano, primeiro um prazer recebê-lo aqui, uma satisfação falar com o senhor. A gente viu ali que a Van estava liberando alguns vídeos de pessoas furtando as suas lojas, né, no sentido de coibir essas atividades criminosas. E, pelo que me parece, uma juíza parece que proibiu a divulgação dessas imagens, o PROCON. Como é que está essa situação? E o senhor poderia falar um pouco para nós sobre isso? Olha, de novo, né? Alguém do PSOL, né? PSOL acho que deve ser o partido que mais se utiliza da justiça para fazer o errado, né? Entrou com um pedido para que removesse os nossos vídeos aqui em Florianópolis. De primeira mão, o promotor não aceitou, mas mandou para Brasília, para a Lei de Proteção de Dados. Chegando lá, eles tinham 15 dias para verificar e entraram em contato com os nossos advogados e estão vendo isso. Só que a sociedade, e até a imprensa, alguém da imprensa lá em Brasília descobriu desse assunto e vários jornais começaram a divulgar. E eu fui ver cada matéria, de cada 1.000 mensagens, 999 era a favor da Van, de que mostrasse os vagabundos. A sociedade não pode mais aceitar que as pessoas do bem tenham que ficar em casa e as pessoas do mal andam na rua como se nada fosse, assaltar, roubar, matar e sair-se impunemente. Então, o que eu estou notando é uma sociedade cansada, uma sociedade que não aguenta mais ver o criminoso se dar bem no Brasil e as pessoas de bem viverem trancafiadas dentro de casa. Pois é, e nesse cenário, né, até porque o pessoal está nos acompanhando aqui, muitos são empresários também, o senhor enquanto empresário, né, o que deixa de recado para o pessoal que está nos acompanhando, assim, de perspectiva no Brasil, se dá para ter esperança ainda, dá para ter dias melhores aí, qual que é a sua avaliação enquanto empresário? Eu acho que os empresários deviam fazer mais o que o velho da Van faz, né? Ter a coragem de sair por cima do muro, de se posicionar. Eu vejo que depois que eu fiz os vídeos dos achadinhos, teve vídeos que numa rede só deu mais de 25 milhões de visualizações. Eu diria para vocês que esses vídeos devem ter sido vistos por centenas de milhões de pessoas. Eu andando na rua, as pessoas vêm com muita tristeza. Luciano, não vai ter mais os achadinhos para a gente ver quem está roubando, porque os vídeos dos achadinhos reduziram mais de 60% o roubo na nossa empresa. Mas também mostrou para a sociedade e para algumas cidades quem eram os ladrões. E nenhum daqueles que foram colocados dentro da nossa rede social era debutante. Quero deixar isso bem claro. A gente só coloca para o achadinho quando o cara roubou mais de uma vez. Ou seja, o cara vem na nossa loja, ele rouba, a gente pega o rosto dele, pega a biometria dele e guarda. E quando ele volta para roubar a segunda ou terceira vez, nós colocamos ele
para que as pessoas vejam. Porque é o seguinte, os bandidos, vagabundos, eles não têm mais medo da polícia e nem da justiça, até porque eles chegam na justiça e são liberados. Os nossos gerentes de loja passam mais tempo na delegacia dando a declaração, às vezes o bandido sai antes do meu gerente. É uma vergonha, né? É uma vergonha. E às vezes o que aconteceu, que o delegado mostrou o meu gerente por vagabundo, ou seja, o meu gerente tem o perigo de ser morto, né? Mas o vagabundo tem medo da mulher, tem medo dos vizinhos, dos filhos, do pai, da mãe. Então, a única forma de nós resolvermos o Brasil é se utilizando da tecnologia e, sim, mostrar o rosto dos vagabundos. Porque eles têm que ficar escondidos em casa para que as pessoas de bem possam andar na rua, possam ter o seu comércio. Quando a gente vai para a Ásia, tanto para Singapura, para o Japão, principalmente para a China, você entra num corredor, tem 200 câmeras olhando para você de frente, por trás. Se você é um bandido, você vai ser pego, porque eles têm a tecnologia do seu lado. É inacreditável. Eu espero que não aconteça, né? Nós estamos esperando o posicionamento de que a gente, com toda a tecnologia que nós temos hoje, não podemos se utilizar dela para coibir o roubo. Vou dar um resultado para vocês. Até pouco tempo atrás, todas as noites, as nossas lojas são arrombadas, todas as noites, 30 arrombamentos por mês, e milhares de pessoas roubando nas nossas 182 lojas. Aí eu pergunto para vocês, quem paga isso? É o consumidor, é o brasileiro, porque quanto mais roubo, mais tecnologia, mais segurança, e a gente calcula quanto perde e tem que colocar no preço da mercadoria. Ou seja, não é o coitadinho aí que vai pagar, o coitadinho vagabundo lá, aqueles que eles chamam, né, dos caras que são a sociedade que acaba sendo vítima da sociedade. Não. Quem paga por tudo isso é o trabalhador. É aquele que acorda cedo, dorme tarde e trabalha para ganhar o seu suado dinheiro. Ótimo, até queria aproveitar, a gente viu que tem algumas postagens suas também, tem a nova motinho da loja e tudo mais. Qual é a importância, né, nesse cenário, no contexto que a gente vê hoje no Brasil, de estar inovando, trazendo coisas novas, né, não deixando parar aí o mercado mesmo, né, trazendo novas ideias para as empresas? Olha, eu acabei de sair agora de uma festa sobre construtores de sucesso. A Van é uma empresa que completa ano que vem 40 anos, mas ela é moderna, ela todo dia está inventando alguma coisa para poder fazer o melhor para o nosso cliente, lojas bonitas. Nós vamos inaugurar agora aí no Paraná, uma loja em Paranaguá, segunda loja, mais uma loja na João Bétega agora, nesse ano. Vamos inaugurar, inaugurando Toledo, vamos inaugurar mais uma em Maringá. A gente está sempre querendo fazer lojas cada vez mais bonitas, com mais espaço, encantar as pessoas. Mas, num país onde ser empresário é ser um herói, né? Só o cara sendo muito disciplinado, muito resiliente, para não desistir. E nós aqui, nós não temos a ideia de desistir do país, nem desistir de continuar empreendendo. A Van vai acabar o ano com 23 mil colaboradores diretos, ano que vem 200 lojas, 25 mil colaboradores diretos, são 150 mil indiretos. A gente tem uma responsabilidade. Muitas pessoas, às vezes, né, o pessoal da esquerda, né? Pô, você ainda não foi embora, porque você fica reclamando, vai embora do Brasil, né? Eu quero dizer para esse pessoal que eu tenho uma responsabilidade com os nossos 25 mil colaboradores, né? E eu posso ficar no Brasil porque se eu quiser viver em qualquer lugar do mundo e viver sem trabalhar, eu posso. Eu pergunto para esses caras, esses críticos, né, que estão sempre do lado do bandido, você já procurou algum lugar para morar e algum lugar para trabalhar?
Luciano, poderia nos contar um pouco sobre o plano de expansão da Van, com lojas aí pelo Brasil todo, e qual é a maior dificuldade que o senhor costuma encontrar nos vários municípios, o senhor que atua, né, eu acho que praticamente em todos os estados do Brasil, as dificuldades que o senhor se depara ao tentar abrir uma loja? Já vi uma questão, a dificuldade de obtenção de alvará, quais as burocracias aí que o senhor tem que lidar no dia a dia e o seu plano de expansão para a Van? Olha, nós vamos investir neste ano que vem, 2 bilhões de reais. Como eu falei para você, a gente emprega mais 3 mil colaboradores novos até o ano que vem. A maior dificuldade, burocracia. Não é difícil você encontrar um terreno, né? São terrenos enormes para a gente encontra. Não é difícil você contratar e treinar as pessoas. Não é difícil você construir uma loja de, às vezes, de 20 mil metros quadrados, investir 100 milhões de reais. Nada é difícil. O difícil é encontrar uma prefeitura onde o alvará sai rápido. Você imagina, eu demorei 22 anos para conseguir um alvará em Porto Alegre, para fazer uma loja. Eu demorei 10 anos para construir 4 usinas hidrelétricas no Rio Grande do Sul, no investimento de 750 milhões. Tudo é difícil, é carimbo, aí o carimbo vence, tem que voltar. Olha, é uma coisa de louco construir essas. Eu vejo aí que estão querendo melhorar a regulamentação da parte das alvarás, da parte de ambiental, né? E lá agora eles andaram tirando vários itens. Você não imagina essa parte ambiental. Você pega um terreno sem nada em cima, e você não pode construir, né? Porque precisa de um alvará, e outro alvará, e outro alvará. Lá no Rio Grande do Sul foi uma coisa engraçada, lá na cidade de Rio Grande, a gente parou lá não sei quantos meses por causa de uma cerâmica, que segundo o pessoal do IFAM, na época, era uma cerâmica indígena. Atrás da cerâmica estava marcado Oxford. Ou seja, a cerâmica era feita aqui em Santa Catarina e o pessoal do IFAM, na época, estava parando a obra por causa que tinham pela cerâmica. É esse tipo de coisa que acontece. Às vezes uma árvore, né? Às vezes um tamanduá, às vezes a formiga, a bromélia e o passarinho vale mais do que 200 empregos. É uma coisa... aqui no Brasil, trabalham para nós irmos para trás, para que o Brasil não cresça, para que a pobreza, a miséria se instale. A gente tem realmente pessoas trabalhando contra o Brasil. Loja em Recife, Verdade. E a carga tributária ainda é o que mais pesa para o empresário brasileiro? Olha, quando todo mundo paga, todo mundo igual, né? Eu tenho falado o seguinte, eu não reclamo sobre a carga tributária, desde que todo mundo pague. O problema que eu vejo hoje, e a gente lutou contra isso na época, as plataformas digitais hoje viraram verdadeiros camelódromos digitais. Antigamente tinha os camelódromos que iam buscar mercadoria no Paraguai, vendia sem nota, mas era uma barraquinha aqui, uma barraquinha ali, não era o volume que acontece hoje. Vocês pensem o seguinte, o Brasil hoje tem uma carga tributária uma das maiores do mundo. Uma empresa paga aí 44%, 45% de carga tributária. As plataformas estrangeiras, até pouco tempo atrás, não pagavam nada. Trazia mercadoria fabricada. Por exemplo, tu pega um eletro, né? A caixa está toda em inglês, o manual está todo em inglês, não passou pelo Inmetro, não passou por regulamentação nenhuma. Brinquedos, por exemplo, que é um perigo de ter alguma coisa venenosa, uma tinta. Vendem tudo no Brasil, entrava tudo sem zero, pagando zero. Agora pagaram 20%, mas 20% contra 45%. Um produto importado no Brasil pode chegar de 80% a 120% de taxa. Então, eu vejo a maior dificuldade hoje no Brasil se ninguém der bola, a sonegação atrapalha muito, né? Se todo mundo pagasse tudo, a gente teria que baixar a carga tributária para todos, né? Mas se aumenta cada vez mais a sonegação, quem paga vai pagar cada vez mais.
Ótimo, Luciano. Deixa um recado aqui pro pessoal. Tem bastante gente te elogiando, te dando parabéns, agradecendo pelo seu posicionamento e tudo mais. Deixa um abraço pro pessoal que está acompanhando. Olha, queria dizer para todos que estão me vendo, até o ano que vem a Havan vai ter 200 lojas nos 27 estados, mais o Distrito Federal. Um dos estados que a gente vai mais investir agora é no Rio Grande do Sul, porque foi o último estado praticamente que eu entrei, dada a burocracia do Rio Grande do Sul, mas eles estão abrindo um pouco mais a mente lá, né? E eu estou investindo muito no Rio Grande do Sul, agora a gente vai fazer mais 8 lojas. O estado do Pará tem quase 40 lojas, eu acho que é um dos estados que eu mais tenho loja, mas nós temos, eu visitei agora semana passada, eu vou colocar mais lojas no Paraná, inclusive estou vendo aí para Matinhos, com cinema, praça de alimentação, playground, porque o litoral, eu vejo que o litoral paranaense, eu acho que a gente tem que investir mais no litoral paranaense. Eu sou do litoral de Santa Catarina, invisto muito em Balneário Camboriú. Eu quero investir. O estado do Paraná é muito parecido com o estado catarinense, né? Então eu quero investir muito no Paraná. Eu quero continuar investindo no Brasil. Eu acredito nesse país, mas nós precisamos rever as nossas leis. Eu luto muito contra a burocracia e peço aqui para todo mundo que está me vendo, vamos deixar as nossas cidades limpas. Lute contra o pichador, contra os caras que descartam as coisas nas ruas. Temos que olhar para o pessoal do morador de rua, porque também, eu vi notícia recente, duplicou o número de moradores de rua nos últimos 2 anos. O que está acontecendo com o nosso país? Nós não podemos, num país maravilhoso, que é um continente como esse, se deteriorar, a sociedade indo cada vez mais para baixo. Eu quero continuar morando no Brasil, quero continuar investindo no Brasil, quero que os meus filhos cresçam no Brasil. Então, eu acho que os empresários, se puderem fazer campanhas nas suas cidades contra a pichação, porque uma cidade pichada é uma cidade sem dono, é uma cidade sem prefeito, sem vereador, sem políticas públicas, né? O pichador é vagabundo, é malandro, o lugar de pichador é na cadeia. Então, vamos arrumar o nosso país. Eu acredito no nosso país, até porque essa camiseta que eu fiz em 2018, né? O Brasil que queremos só depende de nós, de cada um dos brasileiros. E vai dar certo. Ótimo, muito obrigada pela sua companhia. Volte sempre aqui à Gazeta do Povo. Olha, parabéns, Gazeta do Povo. Vocês são um dos poucos meios de comunicação desse país que a gente pode ler e não ficar vermelho de raiva. É verdade. Muito obrigada, viu? Olá, eu sou o jornalista Guilherme Oliveira, da Gazeta do Povo. Se você gostou desse conteúdo, continue com a gente. Não esqueça, é claro, de deixar o like e assistir também os vídeos recomendados. Também te convido para ser um assinante da Gazeta do Povo. Valorize o nosso jornal, tenha as análises e as reportagens exclusivas só aqui na Gazeta do Povo.